dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno e hoje vim falar de uma obra-prima, que na minha opinião é uma obra-prima, não tem muito o que falar nesse sentido. Ela é perfeita, que nossa, gente, já vou avisando, hoje irei falar pra caramba, esse vídeo será longo, porque eu tenho muito o que falar sobre quadrilogia Matrix. Eu tenho os 3 DVDs, infelizmente ainda não tenho o último, mas vou falar um pouco de cada filme. Já vou avisando que terá spoilers, tá? Então vou falar da história, vou falar dos personagens, o que eu acho dessa saga de filmes, por que ela é tão impactante pra mim. Vou abordar no âmbito geral tudo aqui, tá? Então, Matrix é um filme, é uma série de filmes, são 4 no total, que, se eu não me engano, são lá de 2000, 99, 2000, acho que 99. Então, assim, ela é uma, eu vou dizer, iniciativa boa, um começo, mas já existiam outros, tá? Mas não é a febre que é hoje, mas ela se trata de um possível mundo apocalíptico. Naquela época, isso eu não vou dizer que era novidade, pois existia Exterminador do Futuro, né? Tinha outras franquias, mas não era abundante como é hoje. Então ela meio que foi uma novidade, de certo modo. Matrix é uma coisa muito inteligente, tá? Muito inteligente. É um filme que ele aborda ciência com fé, com religião. E por que eu digo que isso é bom? Porque é perfeita assim, a abordagem dela, é perfeita. Ela te dá um parâmetro muito bom, cara, muito legal. Eu nem vou entrar na questão gráfico, filmagem, set, esse negócio que é espetacular. Matrix é uma revolução de qualidade atemporal, cara, atemporal. Eu assisto hoje, de novo amanhã, no outro dia, e toda vez os gráficos são lindos, a história é foda, é tudo maravilhoso, a coreografia, e toda vez que eu assisto um filme do Matrix, algo novo aparece pra mim, que eu não tinha percebido antes. E eu acho isso fantástico. Como um filme pode te dar tantas nuances de tantas coisas em pouquíssimo tempo de tela, sabe? E sempre você descobrindo coisas novas, é maravilhoso. Matrix ele aborda um mundo, né, um futuro, onde máquinas, no caso inteligência artificial, nós temos hoje aqui, né, várias inteligências artificiais sendo feitas, sendo criadas, sendo colocadas ao público. Então eles criaram uma inteligência artificial no futuro que começou a construir outros tipos de robôs, outros tipos de inteligências artificiais. Então ela foi se autodesenvolvendo. E com isso os humanos começaram a ficar preocupados com um possível domínio, né? E começou a ter treta, a ter guerra e todo mundo se ferrou. A verdade é essa. Aí resumindo, o filme é isso. É um futuro onde tudo deu merda e tá lá. Eu não vou ficar contando exatamente o spoiler do filme inteiro, porque quero que vocês assistam, mas esse é o resumo básico do filme, né? A briga dos humanos contra os robôs, no caso as inteligências artificiais. Porque não é uma só apenas, né? São várias, é como se fosse uma raça inteira de inteligências. Como se cada uma tivesse uma personalidade, né? Então vamos lá. O filme, ele tem personagens extremamente marcantes. Quem não conhece, assim, Neo, né? O Keanu Reeves, cara, que papel maravilhoso que ele faz aqui. Quem não conhece o Agente Smith, eu adoro o Agente Smith, o cara que interpretou o ator, cara, eu nunca lembro o nome dele. Ele fez o Caveira Vermelha também, mas, bom, não lembro o nome dele agora, mas eu acho ele muito foda, ele fez um papel maravilhoso como Agente Smith. Eu gosto da interpretação que ele faz, a interpretação dele é maravilhosa. Tem o Morpheus, cara, nossa, Morpheus, sensacional, a Trinity, então assim, existem muitos personagens bons, marcantes, que ficam, você não esquece mais, e é maravilhoso esses personagens, tá? Eles são muito bem adaptados, né? Eles têm um backdoor, né? Uma história de fundo muito boa, backstory muito boa, e os atores ficaram perfeitos nos papéis. Não existe reclamação quanto a isso, não tem nem o que falar. Maldade, coisas ruins deles, né? Mas a parte boa é que ficaram perfeitos. Vou começar a falar um pouco dos filmes em si, né? O primeiro, Matrix, ele é engraçado. Ele é um filme extremamente bom. Ele não é meu favorito de todos, né? Dos 4, mas ele é muito bom. Ele é praticamente um filme fechado. Você, teoricamente, não precisaria ter continuação. Ele tem um final bacana. Tem um gancho, não vou dizer que não, mas tem um gancho, mas não é aquela coisa, nossa, temos que ver o 2 para poder entender. O filme ele tem um finalzinho legal ali que você, beleza, dá para entender. Mas foi bacana ter as continuações para ter um final da história mais contundente, né? Então, maravilhoso. O primeiro filme, ele é totalmente introdutivo, né? Ele mostra o que aconteceu com o mundo, o que é a Matrix, explica o ponto de vista ali do Morpheus, que aí é onde entra o que eu falei mais cedo ali sobre religião e
tecnologia, na ciência. Por quê? É um mundo onde as máquinas dominaram o mundo, né? As inteligências artificiais dominaram o mundo. Elas venceram a guerra. Então, literalmente, é um planeta onde a ciência domina, certo? E máquinas, robôs, toda essa parte científica, ela ganhou o domínio do planeta. Então, você tem esse fundo. Pô, é as máquinas, é a ciência. E aí que entra a religião. Por quê? Porque os poucos humanos sobreviventes, né, deste cenário, eles sobrevivem, lógico, com esforço, com trabalho duro, com tudo, mas principalmente a maioria deles com fé. Eles acreditam no Salvador, que é o Neo, porque lá existe uma profecia, né, de que o escolhido voltaria à vida e com o escolhido seria o fim da guerra entre humano e máquinas. Então eles vivem com essa esperança, que é o principal fator para a humanidade, a esperança, né? Eles têm essa esperança de que isso irá acontecer. E cara, isso é extremamente bem adaptado, muito bem posto ali no filme, porque são humanos. Os humanos, eles vivem à base de fé, vivem à base de esperança. Então é literalmente isso que move eles. Aí você tem o que? Uma coisa que eu acho sensacional nesse filme, que são os programas. O que seriam os programas? A Matrix, aqui é um extremamente spoiler, se você não conhece, por favor, não assista, né? Veja o filme, depois volte aqui e veja o vídeo. Mas a Matrix, ela é literalmente um mundo virtual, é como se fosse a internet. O que acontece? Os humanos são derrotados lá pelas máquinas. Para poder ter energia, as máquinas precisam da energia vital dos humanos, né? Os pontos de eletricidade que a gente tem aqui no nosso corpo. Então, eles usam a Matrix, seria um mundo virtual, para prender a mente do humano. O ser humano tem a mente presa dentro de uma internet. E lá ele vive como se estivesse vivendo normal, só que o corpo dele está dormindo lá, servindo como energia. Simplificando é isso, o filme explica isso no primeiro, lá no comecinho. Então, no comecinho não, acho que no meio do filme ele explica, mas basicamente é isso. Eles usam, as máquinas usam os corpos humanos para sobreviverem com energia. Ponto. O que acontece que é a pegada ali? A profecia do Salvador é um ser que nasceria na Matrix, né, com a mente já lá dentro, que ele teria influência ou domínio para alterar as regras deste mundo virtual. É como se ele pudesse subscrever as linhas de programa para poder fazer alterações do bel prazer dele. Por quê? Puxa, como é que eu posso explicar isso? A Matrix nada mais do que eu falei, é um mundo virtual, né? Só que é um mundo fechado. Uma inteligência artificial criou essa internet, esse mundo fechado, e prendeu as mentes dos humanos lá. Para fazer esse trabalho ali dentro, para conseguir manter as mentes humanas ali dentro, esse programa, né, que é o arquiteto que ele construiu esse mundo da internet, da Matrix, ele criou outros programas para auxiliar eles, como os agentes, como quem faz construção, quem faz o céu, quem faz a terra, tipo, cada programa tem uma função ali, certo? Para poder administrar esse mundo virtual. E uma desses programas se chama Oráculo. Só que o objetivo do Oráculo, né, a função dela, é muito mais específico, tipo, pra mim, aqui já é minha interpretação. Ela não é um programa que se chama Oráculo, não é que ela veja o futuro, mas ela tem a função de entender a mente humana, o que os humanos pensam, como os humanos pensam, como eles sentem e como eles se desenvolvem, né? Essa é a função dela. E, incrível que pareça, ela entendeu muito bem como os humanos pensam e sentem, como eles precisam para viver, o que eles precisam para sobreviver. Então, ela orienta os humanos a seguirem certas escolhas, né, a se basearem para poder chegar num objetivo maior. Que para ela, esse programa, eu vou dizer como ela, porque é interpretada por uma mulher, né? Então ela segue o quê? Ela quer a paz. Ela viu que a humanidade tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom. Então ela quer uma paz entre máquinas e humanos. E para isso ela começou a dar caminhos para os humanos poderem resistirem, né, ou chegar nesse momento de paz. E cara, isso é fantástico porque os diálogos que ela aparece, as partes que ela tem que falar com o Neo principalmente, são muito bons. E eu vejo assim, não é questão dela ver o futuro, né, que ela passa para eles. Tanto que ela raramente fala sobre ler o futuro. Ela só fala coisas que ela interpreta pelo conhecimento que ela tem, porque ela está muito tempo ali, que ela já conhece como as pessoas agem normalmente. Então ela tem ideias de como cada pessoa age pela forma que elas são. Ela vai conhecendo a pessoa, essa pessoa é desse jeito, então o caminho dela é mais ou menos assim. Então ela vai conseguindo ajudar a trilhar esse caminho. Ela é meio que uma orientadora muito boa nisso. E ela que dá esperança para os humanos, né? Fala desse Salvador, que
essa pessoa especificamente na Matrix, como eu falei, é um mundo virtual. A cada geração, a cada período específico assim, de tempo que tem lá, nasce uma pessoa lá na Matrix que tem esse código que consegue fazer alterações no programa, que consegue burlar as regras do mundo ali, pular de prédio, super força, velocidade, aquele negócio que a gente viu no filme, né? Que é muito bem adaptado. Então, assim, nesse primeiro filme, ela conta, né, pro pessoal que o Neo está ali, que é ele, que é o escolhido, um pouco assim, e não exatamente que conta ele, mas fala que existe, que vai nascer naquele momento. E o Morpheus, ele é o cara de maior fé ali, ele quer realmente acabar com a guerra, ele é um cara que busca isso, então ele busca no escolhido esse caminho. Muitos outros humanos não acreditam nisso, não são aquelas pessoas que creem nesse tipo de coisa, e sim na batalha, no suor, no trabalho duro, que é onde eles falam, não, é aqui que a gente consegue. Então existe essa pegada entre os humanos de briga, sabe? De quem tem fé e quem não tem, quem acredita e quem não acredita, e isso segue nesse filme. Até, aí não tem muito o que falar, cara. Pra mim ali o primeiro filme ele é fantástico, nesse sentido, é tudo uma introdução, né? E são muito bem explorados, no caso, as cenas de luta são fodas, toda a resolução do filme também no final, muito bom. Existem muitas referências, aí eu não vou entrar nesse âmbito porque é muita coisa, eu não sou bom nisso, mas cara, Matrix 1, ele tem uma pegada muito foda, top demais. Entramos então em Matrix Reloaded, que é o segundo. Esse é o meu favorito, o Reloaded. Eu acho que ele tem um problema de gráfico ali, que com o tempo ficou meio datado, mas dá pra assistir de boa. Pô, eu adoro a cena de luta do Smith com o Neo aqui, cara, é muito fantástica. E onde que eu vou entrar aqui? O 2, ele é um tempo depois do primeiro, né? Aconteceram algumas coisas no primeiro, assim, bem pouco, assim, de relevância espetacular, que você fala, nossa, alterou tudo, mas aconteceram. Então, no 2, ele tem meio que uma... como é que eu posso dizer? Ele tem um pouquinho da consequência do primeiro. Aí, o que acontece? O 2, ele já engrandece, né? Ele engrandece toda a situação. Tudo que estava no primeiro lá mostrando, é uma coisa bem nichada o primeiro, tá? Ele era bem fechadinho nele, sobre os personagens, sobre a relação humana ali entre eles, todo o descobrimento de que está acontecendo. No segundo, eles engrandecem, já mostra a cidade dos humanos, que não mostrou no primeiro, mostra o Neo, né, que é o escolhido ali, ele já foi confirmado tudo, como ele convive com as pessoas da cidade, né, porque as pessoas veem ele como escolhido, as que têm fé, então tem toda aquela idolatria, necessidade por ajuda, sabe, e ele com essa pressão de ser o escolhido, e entra a principal personagem para mim da franquia Matrix, que é a Trinity. A Trinity, pra mim, ela é o cargo-chefe de tudo que acontece aqui nesse filme. Por quê? Porque aí já é o spoiler grandão de novo. Outro spoiler, por favor. Não assistam se vocês não conhecem. Mas vamos lá. No segundo filme, no Reloaded, é revelado que o escolhido já aconteceu algumas vezes no passado. Que já são versões de Matrix mais atualizadas que eles estão hoje. Então já teve outros escolhidos. E todos eles seguiram a mesma tendência. Eles começaram a ter um grande carinho pela humanidade, né, para preservar a vida. Então, eles tinham como função uma determinada situação e eles já eram tendenciados a seguir esse caminho, por todas as circunstâncias que aconteciam nesses. Só que a Trinity muda isso. Ela que é o cargo-chefe dessa questão, porque ela causa no escolhido o amor. E, cara, o amor é transcendente, né? É um negócio que não se explica em palavras. Ela ama o escolhido, que é o Neo, e o Neo ama ela. Então esse amor dos dois, que a Trinity acabou ocasionando, porque não tinha isso nos outros escolhidos, né? Muda tudo, porque o Neo, apesar de ele ter muito, como posso dizer, apreço pela humanidade, quer que os humanos vençam, né? Quer que sobrevivam, só que ele, no primeiro filme, você vê diretamente que ele é um nerdão, né? É um cara que fica trancado em casa, não sai, só mexe com o computador, trabalha, volta, fica na rede. Então assim, ele não é aquele cara que conheceu o amor, que é muito empático, ele não é aquela pessoa tão sociável, né? E nesse aqui, como ele se apaixona pela Trinity, rola o amor entre eles, muda tudo, porque ele sente isso, cara, e pra ele é particularmente especial, porque ele nunca tinha sentido isso antes, pelo menos é o que dá a entender o filme. Então, quando chega essa questão do amor, cara, é onde a pica toda fica suja, porque, é foda. O filme, ele engrandeceu. O problema das máquinas com os humanos na guerra fica no ápice, né? As máquinas localizaram a cidade dos humanos, querem destruir toda a pegada lá que tem, e o Neo fica numa sinuca de bico. Ele tem que escolher entre salvar a humanidade ou salvar o amor da sua vida. Cara, isso é extremamente romântico, né? É dramático, é pesado, sabe?
Uma coisa assim, bem... Putz, monstruoso. Você vai salvar uma pessoa para destruir toda uma raça, sabe? É uma escolha completamente difícil. E o Neo, porque eu falei, ele já não sentia isso antes e sentiu agora, ele já tem essa escolha muito gravada no coração dele, sabe? Pra quem já conhece Star Wars, ele é igual o Anakin Skywalker, né? Ele vê a situação da esposa dele morrendo lá, nos sonhos, né? Premonição dele, e ele tem que escolher entre o certo e o que ele quer. É mais ou menos a mesma pegada. E o Neo aqui, porque foi spoiler, ele já tinha escolhido a Trinity desde que conheceu ela. Quando se apaixonou com ela, que ele ama, que ele descobriu, sentiu o amor, né, pela pessoa, ele já escolheu ela. Então, tudo que o filme mostra vai dizendo pro Neo todas as consequências que vão acontecer se ele escolher a Trinity, sabe? Ou se ele escolher a humanidade. Tem os dois lados, mas ele explica que se ele escolher ela, é uma catástrofe. E por ter existido esse romance entre eles, acabou surgindo uma outra coisa que também estava fora dos planos, né, do cotidiano, que é o Smith. Que teoricamente não, praticamente ele é o vilão do filme. Então ele meio que é um oposto do Neo. O Neo seguiu um caminho baseado no amor que ele sente pela Trinity, e o Smith seguiu um outro caminho, né, que é meio que nêmesis dele. Então as duas coisas estão embaçando ali a situação. E cara, isso vai se desenvolvendo. O 2 ele tem os melhores diálogos pra mim, porque ele é totalmente explícito, explicativo, né, sobre como a Matrix funciona, para que existe o escolhido. Então, o que causa tudo, tipo assim, ele é muito bom nisso. A cena da rua, né, da rodovia, que eles têm a perseguição de moto, de carro, do caminhão, as lutas, cara, que lindo aquilo, que lindo de ver o agente pisando no carro, nossa, muito bom, muito bom. Então assim, os dois pra mim é o melhor por causa desse tipo de coisa, sabe, todo esse embate que tem pessoal dele. Então o Reload é fantástico, as cenas de luta que eu falei são muito boas, cara, muito legal, não são tantas, mas as que tem são fantásticas. Todo esse processo do Neo com a Trinity, assim, que vai desenvolvendo a relação dele com ela, a relação dele com a humanidade, toda essa pegada que tá o pessoal começa a confundir ele com máquinas, né, por ter esses poderes, vamos dizer assim. Então é muito, muito bom isso, cara. O Reload foi fantástico, meu favorito. E depois nós temos agora, vamos falar um pouco do terceiro, Matrix Revolution. O Revolution, ele é bem simples, cara, ele é muito simples comparado aos outros dois. Ele é a resolução do 2. O 2 começou, o Revolution termina. Simples assim. Só que o 3 tem uma coisa que eu acho que falta muito na maioria dos filmes de hoje em dia, até mesmo em algum passado, mas a maioria dos de hoje falta muito, que é uma briga final épica. Putz! Esse tem. Cara, se você... Quem já assistiu Batman vs Superman? O nome do filme é Batman vs Superman. Você tem 3 minutos de luta do Batman com o Superman. Você fica, esperando o filme tudo pra ver a luta dos dois e essa brochada. Outros filmes, assim, tipo, qualquer filme de super-herói que você pega hoje em dia, que a maioria são muito bons, eu gosto pra caramba, mas você não tem essa luta final foda. E cara, Matrix Revolution tem, é o Neo contra o Smith, e essa luta é longa, ela é dura, ela é linda, eles voando, metendo porrada, chuva, caraca, a trilha sonora, os trovões, meu, assim, ela é fantástica, ela tá na medida certa, ela não é aquela luta extremamente cansativa de longa, não. Ela tem um ritmo bom, ela tem momentos muito bons, no meio dá uma pausadinha, conversa um pouquinho, porrada, putz, muito bom. Ela tem a melhor cena de luta que eu já vi em filme, mano, é sensacional. Mostra todo o drama da guerra ali dos humanos lutando pela vida, que também ficou muito boa, a briga em Zion, maravilhosa. E aí que entra... toda essa parte aqui, né? Lindo, lindo, lindo. Vamos voltar para os personagens. Não muda muito os personagens. Neo, Trinity, Morpheu, que é a trindade ali, eles são os principais. Tem o Smith, mostra um pouco do efeito que o Smith causa na Matrix, né? E não só lá, que acontece no filme também. Mas assim, você vê que a Trinity, ela é o foco ainda ali do Neo. Ela é a pessoa, é o ser que mudou tudo, né? Que fez o Neo escolher o caminho que seguiu. E também revelou para ele que não tem como você salvar sempre as pessoas, sabe? Às vezes você só de viver ao lado dela já é o suficiente, proporcionar as experiências que ela viveu, né? E cara, que coisa linda, cara, a cena dela ali na nave, indo pro céu, vendo o sol, eu acho aquilo fantástico, sabe? É um idealismo ali maravilhoso. Nossa, você tem Caramba, Niobe, você tem a Niobe, cara, ela é uma personagem secundária do segundo filme que ela aparece.
E ela também tem um papel extremamente importante aqui no terceiro. Que nem eu falei, existe o oráculo, né? Não é que ela veja o futuro, mas ela consegue ler, essa é a palavra, ela consegue ler as pessoas. Ela vai conversando, ela vai entendendo como a pessoa pensa e quais são as possíveis escolhas que essa pessoa faz. Então ela tende a dar dicas ou sutis para ajudar nas escolhas das pessoas, para fazer o caminho que ela quer, lógico, que seria a paz, né? Então a Niobe, ela tem uma frase fantástica ali na situação dela, que fala que eu não acredito no escolhido, mas eu acredito no Neil. Tipo, ela conhece o Neil e se apega, né? No caso de gostar da pessoa, pela forma como ele sempre agiu com os humanos, né? Então ela acredita que ele está fazendo o correto. Cara, é muito fantástico isso. A cena dela pilotando a nave nos esgotos, caraca, que sensacional, mano, que coisa linda de se ver, emocionante, a carga dramática, som, aquela música de fundo, com ela fazendo aquelas manobras, todo mundo com a cara de tensão, assim, nossa, incrível, os robôs dando tiro nos robôs lá, que maravilhoso. Toda a cena de luta do Revolution é fantástica, ele tem uma resolução muito boa. Eu gosto muito de como a Trinity, né, ela vai salvar o Neil. Cara, é pegada de romance, de amor, que é uma coisa fora do normal, cara, fora do normal. Isso é uma coisa que realmente se fala, é amor. Você sente ali que é uma coisa absurda. Então, assim, o Revolution ele fecha muito bem. Tem a melhor luta final lá que eu falo, que é sensacional. Ela tá na medida certa, tá gostoso de ver. Então, assim, o Revolution ele fecha esse arco, fecha a trilogia principal, né, que é o que ficou por muito tempo, e deixa os 3 filmes de uma forma épica. Maravilhoso. E tem um final, cara, um pouco aberto ali, que você possa interpretar uma coisa ou outra, mas no geral ele dá a entender muito bem do que seria, sabe, o futuro. Então, assim, os 3 primeiros filmes incríveis. Agora vamos entrar no quarto. O quarto, cara, eu nem lembro qual é o segundo nome do filme, mas tem o Matrix 4. O 4, ele é um pouco controverso porque ele seguiu algumas tendências diferentes, tá? Eu vou falar um pouco do que eu acho dele aqui, que eu assisti apenas uma vez. Eu gosto do 4, eu acho que ele foi um filme bom pra cima, tipo, bom ótimo, não espetacular, mas ótimo. Quase tudo nele me agrada. Eu gosto do que fizeram com o Neo no filme, da ideia dele. Eu gosto do Smith também, eu gosto muito da ideia do Morpheus ali, de como ele se encaixa. Aquela moça, que eu esqueci o nome, que é a humana ali que ajuda o Neo para se redescobrir. Ela se encaixa muito bem, tudo é muito bem desenhado, tudo é muito bem encaixado, eu gosto muito daquilo. O que eu não gosto, aqui que entra a minha única crítica desse filme, ironicamente, é a Trinity, sabe? Ela foi tão espetacular nos outros 3 filmes, nesse eu acho que ela foi cagada. Fizeram uma cagada com ela, por quê? Porque pra mim, ela já tinha sido, ela é o papel principal do Neo, que é o escolhido, mas ela é a ponta que faz tudo acontecer nos filmes, dos 3 primeiros. Ela é o que desbalanceia uma ordem que já existia. Ela que quebra o paradigma, ela que quebra a linha. Se todos os outros seguiam da mesma forma, ela foi lá e quebrou. Então, assim, ela tinha um papel especial, fantástico, tinha um fim muito bom ali na série, ficou top demais. Aí, pra mim, o papel dela nesse filme é ridículo, cara. Eles fizeram ela de volta. Pra mim, poderia ter trazido ela de volta, sim, mas como só na Matrix, uma forma de você prender o Neo, assim, sabe, psicologicamente, fazer um tormento, uma tortura pra ele, ou um modo de esperança, alguma coisa nesse sentido. Mas eles trouxeram ela de volta, já achei fraco. Aí depois fizeram que ela dividiu o poder com o escolhido, tipo, eles só eram os escolhidos, né, quando os dois estão juntos, sabe? É meio que uma simbiose para o poder funcionar, tipo assim. Cara, não tinha necessidade, mano. Você já tinha o Neo estabelecido como o escolhido. Ela é a base para tudo que ele escolheu da vida, tipo, de decisões. E ficou fraco, você tem aquele... não precisava disso. Isso que lamento muito, pra mim, não ficou bom. Ela, especificamente, e eu gosto muito dela, mas nesse filme ficou fraquíssima. Eu gosto muito da ideia da Niobe lá, de os robôs no futuro se ajudar, alguns querem se enturmar com os humanos, cultivar a paz, se desenvolverem juntos. Acho isso uma pegada muito boa, porque as IAs, que fique bem claro, nas IAs em Matrix não existe uma que controla todas as máquinas, pelo que eu entendi, tá?
São várias, é como se um robô fosse uma inteligência artificial. Cada um tem sua personalidade. Então nesse filme mostra muito claramente que algumas máquinas gostaram da ideia da paz, que querem se relacionar com os humanos, que querem seguir esse caminho, enquanto outras não querem manter a vida como seguia, né? Então assim, aí começou a ter até essa diferenciação de opinião entre as máquinas. Então, essa é uma pegada muito boa, cara. Você vê uma ideologia sendo de outro ponto de vista, cara. É sensacional. E eu gostei muito do que eles fizeram lá para poder prender na Matrix. Por que prenderam, como prenderam, qual que era o objetivo. Isso ficou fantástico no filme. A ideia é ótima, mas dividir o escolhido com a Trinity, eu acho que isso aqui é uma tremenda cagada. Porque você tira todo o poder que o Neo tira. Não poder de forte, tipo, poder de protagonismo. Você, cara, o Matrix, o Neo, ele é o protagonista, ele é o principal personagem do filme. É o escolhido, é o cara que tem que resolver a situação, tudo depende dele, tudo nas costas dele. Essa era a trama, o peso que ele tinha nas costas para resolver as situações e todas as coisas que ele tinha que fazer. Esse é o drama do filme, esse é o cerne. Aí no quarto filme você vai e você divide isso. Ai, cara, eu acho que foi um caminho muito errado para tomar, sabe? Como eu falei, podia ter usado a Trinity sim, de outra forma, como a forma dela na Matrix para poder ou atormentar o Neo, ou fazer como esperança. Você podia ter outros caminhos, mas do jeito que fizeram, eu acho que você tira o peso que o personagem tem, sabe? E não precisava disso, porque ele já estava completamente estabelecido como alguém foda. Então assim, a mudança do ator ficou legal, do Agente Smith. Eu entendi e gostei do que eles fizeram. Eu amo o outro ator, ele fez um papel maravilhoso nos 3 filmes. Mas gostei dessa mudança também, porque põe um pouco ali na questão de personalidade, mais do que aparência. Muito bom. Cara, sensacional. Então, Matrix é incrível, é o que eu falo aqui, que eu tava falando desde o começo. Essa questão de fé, você acreditar nas coisas, isso é sensacional, maravilhoso, é muito bem abordado. Você tem um mundo completamente tecnológico e você ter que... A fé é o que move as pessoas, sabe? Isso é lindo, é poético e é muito bem explorado nos 4 filmes. Até no quarto filme também, a questão da crença maravilhosa. Quando a moça lá vê o Neo andando no céu, cara, isso muda ela, tipo, deixa ela com uma crença absurda. Então assim, é fantástico, tá? Matrix é muito incrível. Quem já assistiu, assista de novo, que, meu, com a mente você vai ficando mais velho, você vai aprendendo algumas coisas novas, você vai ver coisas diferentes que você fica, caramba, nunca tinha reparado que era assim. Coisa sensacional. Então já tem esse a mais, e quem nunca viu, gente, assista, tá? Todos os filmes. Matrix é uma obra de arte, é maravilhoso, é incrível, vale muito a pena você gastar um pouco do seu tempo, né? Separar um pouco do seu tempo para assistir isso, cara, é maravilhoso. Veja, comente aqui se a gente quiser debater sobre o que vocês acharam. Se discorda de mim também, né? Porque essa é a minha opinião sobre os filmes, é o que eu vejo neles, como eles me agradam tanto. E se quiser conversar sobre, cara, eu adoro falar sobre Matrix, eu acho incrível, então eu vou estar à disposição para qualquer pessoa que queira conversar sobre, tá? Com isso, eu vou ficando por aqui. Eu acho que foi o vídeo mais longo que eu já fiz, então obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho por assistir e com isso eu me despeço. Um beijo a todos e tchau!